Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades. Meu nome é Danilo Cursino, eu estou aqui com o João Freitas. E aí, João, tudo certo, meu velho? Salve, Danilo. Que alegria, hein? Mais um episódio do Urbanidades. Estamos já nos aproximando da primeira dezena de episódios. Esse é o nosso nono episódio e tem sido um intento bem interessante. Concordo com você, João. Bom, se os nossos ouvintes derem uma olhada, nesses 9 episódios a gente tem várias temáticas, mas todas que girando em torno desse eixo que a gente se propôs investigar, que é o Brasil urbano. Eu acho que a gente está conseguindo atender a nossa proposta e espero que os nossos ouvintes estejam aproveitando esse material e esse conteúdo que a gente está trazendo a cada semana. Isso mesmo, Danilo. E homenageando o grande Antônio Abujamra, esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. A gente tem conseguido trazer, de certa forma, a essência de algumas pesquisas para felizmente, um grande número de pessoas que tem nos acompanhado, e isso nos alegra bastante, né? Desde o princípio, essa era a ideia do Urbanidades, de ser, de certa forma, uma plataforma de divulgação científica de uma forma mais simples e mais acessível, diga-se de passagem, do que a leitura das teses, das dissertações e dos livros. Então, a gente está bem contente de estar conseguindo chegar cada vez mais a um número maior de pessoas. Agradeço imensamente aos nossos ouvintes e principalmente às pessoas que têm nos ajudado a construir o programa, que são os nossos entrevistados. Então, é realmente uma ocasião para agradecer. Sem dúvida, João, porque quem faz de fato os programas são os nossos entrevistados, né? A gente cuida da produção, tenta trazer perguntas para aproveitar ao máximo, né, o conteúdo das entrevistas, mas sem os nossos entrevistados não haveria urbanidades. Então, claro, muito obrigado a eles. E aproveitando então, João, eu vou falar um pouquinho para os nossos ouvintes da entrevista do episódio de hoje. O João, né, entrevistou o Guilherme Aderaldo e o Enrico Spadiari, que são dois membros do GEAC, o Grupo de Estudos em Antropologia da Cidade, da Universidade de São Paulo. E a conversa girou em torno do livro recentemente lançado pelo GEAC, organizado pelos dois entrevistados e também pelo professor Heitor Frugoli. E o livro se chama Práticas, Conflitos, Espaços, Pesquisas em Antropologia da Cidade. Então, além de comentarem um pouquinho sobre o livro, o Guilherme e o Henrico também comentaram um pouquinho sobre as suas pesquisas, né? O Guilherme trabalha com a questão do videoativismo, o Henrico trabalha com a questão do futebol de várzea, né? Então eles fazem trabalhos etnográficos e é muito frutífero ouvir as experiências de campo que eles vão nos contar nesse episódio. Perfeito, Danilo. E reitero o pedido aos nossos ouvintes, aos que nos ouvem pelo Spotify, que nos sigam para acompanhar semanalmente as nossas publicações, os nossos episódios. A Humanidades vai ao ar todo domingo e também aos que nos ouvem no iTunes, no Apple Podcasts, que deem 5 estrelas, pois de certa forma isso amplia a nossa visibilidade dentro do aplicativo. Além disso, tem o Facebook, né, Danilo? Certíssimo, João. Não poderia me esquecer de relembrar os nossos ouvintes a curtirem a nossa página no Facebook. É só buscar Urban Data Brasil e, além de ficarem atualizados com os episódios do Urbanidades, vocês também vão acompanhar lá várias publicações que a gente faz. E também o nosso e-mail, brasilurbandata@gmail.com. brasilurbandata@gmail.com. Vamos para o episódio, Danilo? Certo, João, vamos. Olá, meus amigos. Começamos mais uma entrevista do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, seu anfitrião, e estou aqui com Enrico Spadiari e Guilherme Aderaldo. Tudo bem, Henrico? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, João. Tranquilo, João. O Henrico e o Guilherme estão conosco hoje para falar sobre o Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade da USP e, mais especificamente, sobre o livro recém-lançado pelo grupo Práticas, Conflitos e Espaços, Pesquisa em Antropologia da Cidade.
Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, de disporem parte do seu tempo para conversar conosco e com a nossa audiência. A gente geralmente começa pedindo para que os nossos entrevistados contem um pouco de suas trajetórias. Então, eu vou passar essa bola para vocês e pedir também para que contem como foi esse encontro, como que nasce o GEAC, como vocês se integram ao GEAC, no caso o GEAC é o grupo de estudos que mencionei, e como foi a criação desse livro, a organização desse livro. Tá, posso começar? Pode. Bom, então, eu sou o Guilhermo Aderaldo, né? Eu sou antropólogo. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eles foram feitos na área da antropologia mesmo, né? Primeiro na Unicamp, em seguida na USP. Assim que eu concluí o doutorado, né? Lá no finalzinho de 2013, novembro de 2013, eu acabei me envolvendo também com o primeiro pós-doutorado, né? Também na área da antropologia e também na USP. Bom, eu participo do GEAC desde 2009, o grupo ele se forma em 2005 e eu entro em 2009, o Henrico ele começou um pouco antes, em 2005 mesmo. Pelo menos desde esse momento, né, quando eu cheguei na USP e consequentemente no GEAC para o doutorado, eu tenho me dedicado a pesquisar algumas formas de ativismo cultural, como, por exemplo, o videoativismo, que foi uma prática que eu pesquisei no doutorado, e depois o que eu chamo de ativismos contra-geográficos, que é uma outra modalidade de ativismo cultural que eu pesquisei nessa pesquisa de pós-doutorado, né? Buscando sempre pensar o desenvolvimento de algumas formulações intelectuais que os protagonistas dessas práticas de ativismo cultural desenvolvem, né? Com o objetivo de interpelar criticamente determinados discursos hegemônicos, normativos e dominantes sobre os espaços urbanos e as desigualdades sociais. No fundo, então, eu tenho me interessado em demonstrar nessas pesquisas, né, que eu venho fazendo recentemente, como que esses sujeitos, né, que eu tenho pesquisado têm sido capazes de desenvolver formulações epistêmicas, né, muito sofisticadas, aliás, né, e inovadoras para pensar e para conceituar cidades a partir de lógicas contra-hegemônicas, né. E o GEAC, ele começa em 2005 e inicialmente ele era um grupo formado por orientandos do professor Heitor Frugoli, lá na USP, que se dedicavam à leitura e à discussão de textos relacionados à antropologia urbana. Até que num dado momento, o Henrico acho que pode falar um pouquinho melhor a respeito disso, né, porque ele estava desde o começo, o grupo se engajou numa pesquisa coletiva sobre formas de sociabilidade relacionadas à região da Luz, ali no centro de São Paulo, e a partir daí a coisa foi ficando cada vez mais séria, né, e mais profissional, né. Então a gente passou a discutir, depois do momento em que a gente se engajou nessa pesquisa coletiva, né, as nossas próprias pesquisas individuais, num ambiente muito colaborativo, na verdade, e a gente foi contribuindo uns com os outros, discutindo as pesquisas uns dos outros, né, o que é legal também porque quebra, de uma certa forma, com aquela lógica meio individualista, assim, da vida acadêmica, né. E aí, na medida em que a gente foi colaborando uns com os outros, assim, né, trocando experiências, foram se desdobrando uma série de ideias, né, que acabaram se concretizando em mini-cursos, em cursos de extensão, em publicações, né, coletivas, né, em parcerias que o grupo, o GEAC, acabou estabelecendo com outros grupos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, né? Como, por exemplo, em Portugal, onde a gente tem uma parceria muito forte com o grupo da professora Graça Cordeiro, e a gente atua, né, inclusive, numa rede, junto com vários outros grupos de pesquisa de antropologia urbana, numa rede chamada EtnoUrb. Uma série de práticas acabaram se desdobrando dessas experiências que a gente passou a trocar entre nós, né? E aí o livro é um pouco um desdobramento de uma dessas experiências, né? O livro que a gente está lançando, então, como eu estava dizendo, é mais uma das consequências dessas trocas, né? Na verdade, quando o grupo fez 10 anos ali, por volta de 2014, 2015, a gente se juntou e achou que seria interessante fazer uma coletânea na qual a gente juntasse algumas das produções que marcaram as trajetórias dos pesquisadores que passaram pelo GEAC ao longo dessa primeira fase, digamos, né, desses primeiros 10 anos. E aí, a partir desse momento, do momento que a gente teve essa ideia, né, eu, o Henrico e o Heitor, a gente se reuniu, conversou, a gente fez o convite aos autores, né, e aí a gente entrou de cabeça nesse projeto, né, que é um projeto longo, né, demora muito tempo, né, da ideia que a gente
pretende fazer um livro até isso de fato se concretizar, mas foi uma experiência muito bacana, de muito aprendizado, né? E no fim eu acho que o livro ficou bem de acordo com as nossas expectativas, né? E foi uma experiência, como eu venho dizendo, muito produtiva, muito positiva, né, para todos nós, né? Muito legal. Henrico, e sua experiência ao participar do GEAC? Bem, minha experiência no GEAC atravessa toda, vamos dizer, a minha formação, uma trajetória acadêmica. Entrei no GEAC no ano que o GEAC foi criado, em 2005. Como o Guilherme disse, a partir de orientandos do Heitor na época. A partir de 2005 começaram também outros colegas começaram a entrar, que não necessariamente eram da USP, também de outros lugares, mas eu entrei ainda no final da graduação, tanto que dentro do GEAC eu considero que eu fiz a iniciação científica no final da graduação, e logo após a iniciação científica eu fiz o mestrado e o doutorado em antropologia, né? A graduação foi em ciências sociais. Tanto na iniciação quanto no mestrado e doutorado eu pesquisei, vamos dizer assim, um grande tema no caso, que foram as práticas esportivas relacionadas a contextos citadinos, mas com pesquisas diferentes, né? Então, foram 3 pesquisas, porém elas estão relacionadas, mas que foram realizadas em contextos diferentes, com objetivos bem específicos. E as 3 pesquisas foram realizadas dentro do grupo, né? Tanto que o Guilherme finalizou o doutorado em 2013, eu finalizei em 2014, e foi um momento até que a gente pensou, né? Nesses 10 anos de existência do grupo, era um momento também de, vamos dizer, uma troca, uma mudança na equipe, né? Uma mudança no grupo, na composição de pesquisadores, né? A gente veio uma geração anterior, que no caso eu, Guilherme, que já vinha finalizando o mestrado, doutorado, e a entrada de novos membros que estavam ainda iniciando, por exemplo, a iniciação científica. E aí nesse momento a gente começou a avaliar que tínhamos, né, um corpo de pesquisas interessante que deveria ser publicado, né? 10 anos já de pesquisas que foram, inclusive, mostrando uma mudança na composição do grupo e de temas que foram despertando interesse. Então, era interessante perceber como certos temas dialogavam muito no início do grupo, então pesquisas sobre segregação, pesquisas sobre a relação centro-periferia, e esses temas eles foram mudando, e é engraçado que não é uma coisa, não foi muito pensada, né? Na verdade é o desenvolvimento, inclusive de interesses, né, de acadêmicos que não estão relacionados só ao GEAC, mas a outros grupos também. E aí esses temas foram mudando, então de segregação, de centro-periferia, outros temas foram surgindo, por exemplo, um conjunto de pesquisas que foram realizadas no Rio de Janeiro, e que na verdade não eram pensadas, né? Precisamos de pesquisas sobre o contexto carioca. Não, foram pesquisas que foram dialogando com outras, e aí o interesse dessas pessoas em ampliar os contextos a serem pesquisados, não só em São Paulo, e até chegar, por exemplo, em pesquisas mais recentes que os novos membros do GEAC estão fazendo, a nível de mestrado ou de iniciação mesmo, que estão relacionados ainda, aparecem discussões sobre centro, periferia, mas aparecem novas discussões, como, por exemplo, o Guilherme falou até sobre essas formas de ativismo, que hoje se misturam a outros tantos temas que não tem mais como você isolar, né? Eu estudo periferia, eu estudo cidade. Não, então questões de gênero, sexualidade, questões sobre apropriação do espaço urbano. Então, são temas que vão aparecendo cada vez mais entrelaçados, a gente não consegue separar, né? O livro mostra um pouco essa trajetória e mostra também como esses temas vão sendo abordados, como a discussão vai sendo, vamos dizer assim, não que ela vai melhorando, não, ela vai sendo refinada, ela vai sendo alterada. E eu gostaria de perguntar, na visão dos organizadores, qual é o fio que liga, que conecta essas pesquisas? O que essas pesquisas acabam tendo em comum, ainda que falem sobre temas tão distintos? Bem, todas as pesquisas, elas estão conectadas não só pelo um diálogo que era bem colaborativo mesmo, realizado num espaço de discussão que um grupo de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo consegue proporcionar, mas também para vamos dizer assim, que são temas dedicados, assim, dentro de uma discussão sobre a antropologia da cidade, né? Então havia uma preocupação nesses 10 anos que o livro tentou dar conta, desenvolvimento de o que seria fazer uma antropologia da cidade, né? Num debate até que ficou durante muito tempo entre uma antropologia da e uma antropologia na cidade. Num texto Perlunger, né? O Perlunger chamou de que seria uma querela das preposições, né? Que não teria tanto objetivo assim, que não teria tanto sentido, mas que toma sentido pelo fato de gerar o debate. Só pelo fato de gerar o debate já então ganha importância. E dentro dessa discussão a gente começou a pensar, né, qual que seria a especificidade, qual seria a contribuição de fazer uma antropologia da cidade que procura tentar entender aspectos
aspectos relevantes da vida urbana, né? Tanto em suas formas de sociabilidade, vamos dizer, práticas, conflitos, né? E sempre, e acho que é isso que une todos os capítulos, não, né, tentar fazer essa antropologia da cidade a partir de uma metodologia que questione essa própria ideia de cidade. Então, são capítulos realizados sempre a partir de um ponto de vista etnográfico, né? O que permite colocar na parede, né, questionar uma série de essencializações ou de definições muito apriorísticas sobre certos elementos ou certos conceitos relacionados ao urbano, né? Então, começa-se a pensar, na verdade, não o que é a cidade, mas o que faz a cidade, né? E aí uma série de autores que o grupo, né, foi lendo ao longo desses 10 anos, e que também alguns autores interligam as pesquisas, né? Você vê alguns autores um pouco mais recorrentes que aparecem em várias, apontam, né, para tentar entender como esses contextos citadinos eles são produzidos, né? Então acho que tem uma questão de método que une as pesquisas, mas também desse refinamento teórico que foi sendo feito pelo grupo, pelos integrantes, ao longo desses 10 anos, né? Em que começa a ser, acho que a partir de uma ideia de questionar aquilo também, que tanto da literatura sociológica ou da literatura antropológica se tomava como dado sobre a cidade, né? Definições que reificavam coisas que precisavam ser questionadas. E acho que as etnografias que o livro traz, essas diferentes pesquisas que tem desde a iniciação até pesquisa de doutorado no livro, tem esse elo que as une, né? Acho que essa preocupação de tentar entender o que faz a cidade, em vez do que ela é, de fato. Eu acho que é isso, eu concordo com o Henrico, acho que o Henrico explicou muito bem, né, a linha mestra que, na verdade, corta transversalmente todos os capítulos, né, e eu acho que um pouco essa coisa que o Henrico vinha falando é também desdobramento de conversas e de trocas que a gente estabeleceu no momento em que a gente planejou fazer esse livro, né, eu acho que um dos motivos que nos fez planejar, inclusive, a concretização, né, a produção desse projeto, né, que deu nesse livro, era justamente pensar o que fazia de nós um grupo, né? Quer dizer, pensar o que havia de comum, né? Num grupo formado por pessoas, né? Enfim, com interesses tão heterogêneos, né? E aí o livro é um pouco o resultado de uma investigação que a gente fez também sobre nós mesmos, né, com a tentativa de entender melhor o que a gente tinha em comum entre a gente, né. E aí, um pouco complementando isso que o Henrique vinha falando, quer dizer, eu acho que a gente compartilha algumas questões em relação ao nosso modo de pensar o urbano como um fenômeno cultural, né. Para todos nós, assim, por exemplo, a gente valoriza fundamentalmente a prática etnográfica, como o Henrico disse, porque para a gente a cidade não pode ser tomada como uma totalidade empírica autoevidente, né, como um contexto, como uma paisagem, né. A gente compartilha essa ideia de que a cidade é uma espécie de um objeto virtual, né, ou um significante vazio, como diz o Michel Agier, né, que é um dos autores que serve de referência para todos nós, né, na medida em que se trata de uma ideia, né, que sempre vai depender de alguém ou de alguma coisa, né, uma teoria, um projeto, uma política que vai preencher esse objeto, né, que a gente costuma chamar de cidade, que às vezes a gente toma de forma como um dado, né, vai sempre preencher, né, esse objeto virtual de algum tipo de significado, né, e eu acho que é isso que faz com que, por exemplo, sei lá, um exemplo que eu gosto sempre de usar, assim, é esse, né, quer dizer, um empresário do ramo imobiliário, por exemplo, o que ele vai entender como cidade, muito provavelmente vai ser diferente daquilo que o militante de um movimento de luta por moradia vai entender como cidade, né? Da mesma forma, um policial, por exemplo, o que ele vai pensar como cidade a partir das normas, das leis, das regras, vai diferir da cidade, por exemplo, que é compartilhada por um grupo de jovens pichadores, por exemplo, né? Então, dizendo de outro modo, eu acho que essas coletividades, né, que convivem, né, mais ou menos conflituosamente nos espaços urbanos, né, tendem a desenvolver os seus próprios regimes de urbanidade, né? Suas próprias lógicas, suas próprias formas de atribuir sentido, significado a esses espaços, né? E nesse sentido, para a gente, né, e eu acho que essa também é uma questão que une todas as pesquisas, todos os capítulos, né? O ato de evitar, então, assumir uma definição a priori do que seja a cidade é uma postura que para a gente é fundamental
justamente para que a gente possa criar as condições necessárias, né, para entender, a partir de um estatuto de igualdade epistêmica, né, toda uma classe de saberes, de conhecimentos, né, que se desdobra da experiência de sujeitos que existem, na verdade, à margem do realismo sociológico normalmente produzido pela visão normativa dos especialistas da cidade, né, dos arquitetos, dos administradores públicos, dos jornalistas, né. Então, essa postura, na verdade, que viabiliza, por exemplo, a compreensão, sei lá, de uma cidade futebolística, né, por exemplo, como vai aparecer no capítulo do Henrico, né, ou de uma cidade de picos, né. Picos são os espaços reconhecidos pelos skatistas como espaços importantes, como espaços privilegiados para fazer certas manobras, né? Enfim, vai aparecer no capítulo do Giancarlo, né? Ou, por exemplo, é justamente essa postura que vai permitir ao Inácio, por exemplo, que faz uma pesquisa muito interessante sobre a ocupação ali do Pinheirinho, né? Foi uma ocupação importante, enfim, que foi desapropriada depois de um processo de muita violência, que gerou toda uma repercussão na mídia. Ele vai mostrar como que, na verdade, enfim, aquela ocupação ela se desdobrou numa espécie de uma cidade mesmo, né, assim, na concepção das pessoas que ocuparam aquele espaço, né. Então, eu acho que a unidade que existe entre todos os capítulos e na nossa forma de pensar essas questões tem a ver, por um lado, com essa questão do método mesmo que o Henrique falou, que ao mesmo tempo é teoria, né, que eu acho que tem a ver com essa ideia de que a cidade é sempre algo que precisa se desdobrar da prática etnográfica, né? A cidade é alguma coisa que precisa sempre ser reconstituída a partir da própria prática etnográfica, como eu vinha dizendo, né? Quer dizer, não é um dado, não é alguma coisa pronta, que está acabada e que a gente só observa, né? É alguma coisa que a gente constrói também como etnógrafos urbanos, né? Só para complementar também, é como a cidade, esse fazer etnográfico se dá dentro de uma linha de tráfego entre fugir, né, escapar de noções totalizantes, né, de cidade, mas ao mesmo tempo tê-la no horizonte. Então você tem que trafegar entre uma cidade, uma perspectiva totalizante, que ela acaba influenciando, e essas leituras de cidade, sobre o fazer de cidade, que também não podem ser tomadas como só aspectos fragmentados, ou sobre uma noção de heterogeneidade, diversidade. Nem a perspectiva totalizante, nem uma perspectiva que enfatiza somente heterogeneidade vai permitir que a gente avance, né? Então você tem que sempre trafegar entre essas noções, para aí sim ver como a cidade ela é feita de fato. Eu, aproveitando a presença de vocês aqui, eu gostaria também de conversar um pouco sobre os capítulos de vocês especificamente. Então eu vou encaminhar uma pergunta ao Guilherme e em seguida ao Henrique. Guilherme, eu queria que, se possível, que você explicasse à nossa audiência o que seria videoativismo, de que forma ele ajuda, de certa forma, a ampliar a visibilidade da periferia em São Paulo. Então, o que eu estou chamando de videoativismo, no caso da minha pesquisa de doutorado, é um tipo de engajamento que se dá por meio do uso de tecnologias de comunicação audiovisual, né? Um tipo de, enfim, é um modo como um conjunto de jovens que, enfim, que fizeram parte de uma rede de comunicação popular que eu estudei, né, na minha tese, se utilizavam dessas ferramentas como uma forma de reivindicação disso que está sendo chamado com muita frequência de direito à cidade. Mas, assim, no fundo, no meu doutorado, né, eu estudei uma rede de comunicação popular, então chamada Coletivo de Vídeo Popular, também conhecida por uma sigla CVP, que se forma ali por volta de 2007, né, como iniciativa de um conjunto, né, muito heterogêneo, na verdade, de pessoas que estavam interessadas, como eu vinha dizendo, no uso político dessas ferramentas audiovisuais, né, na medida em que elas foram se popularizando, se barateando, né, se tornando cada vez mais portáteis, né. E o que eu discuto na tese, né, e que depois na tese que eu acabei publicando também em 2017 como livro e que de alguma maneira é a base, né, do capítulo que eu escrevi para a coletânea, é o modo como esses sujeitos, né, esses realizadores foram capazes de construir, por meio do engajamento nessa rede, do coletivo de vídeo popular,
uma espécie de um sistema de comunicação que interligava áreas e populações marginalizadas de São Paulo. E eu tento mostrar na tese, né, e também no capítulo da coletânea, como, né, na medida em que esse sistema de comunicação foi se consolidando, os meus interlocutores foram também complexificando a própria forma como eles se relacionavam, né, interpretavam a cidade. No fundo, então, tinha por parte desses realizadores, né, e eu tento, ligados a essa rede, o Coletivo de Vídeo Popular, e é isso que eu tento um pouco abordar no capítulo da coletânea, né, tinha por parte desses realizadores uma enorme necessidade de se esquivarem do efeito normativo de um conjunto de marcações identitárias que costumavam circular em certos ambientes institucionais vinculados ao terceiro setor, tipo as ONGs, e todo um conjunto de empresas baseadas nessa lógica um tanto quanto assistencialista da chamada responsabilidade social, né? Uma vez que a gramática discursiva, né, dominante nesses espaços institucionais costumava descomplexificar a experiência desses jovens, na medida em que pensava eles como, a partir de certas classificações identitárias reificadoras, né, tipo cineastas de favela, realizadores de periferia, né, entre outras que tendiam a reduzir, na verdade, as experiências desses sujeitos, né, e as suas capacidades de formulação intelectual, como se elas se restringissem somente aos limites dos espaços geográficos onde essas pessoas viviam. Então era comum que nesses universos institucionais, né, como nas ONGs, por exemplo, ao invés desses sujeitos serem entendidos como atores políticos reivindicando direitos, por exemplo, a uma cidade ou a um sistema de comunicação mais democráticos, eles acabassem sendo vistos como jovens vulneráveis, como jovens carentes, sempre à espera de algum tipo de oportunidade. Então era uma leitura profundamente reducionista, um tanto quanto colonialista, que aparecia nesses ambientes institucionais, a qual esses jovens tentavam resistir, né? E quando eu me dei conta dessa iniciativa desses jovens que passaram a acessar essas ferramentas de produção audiovisual, né, em resistir a esses enquadramentos normativos, né, que apareciam nesses ambientes institucionais, eu não demorei muito para entender o que existia, né, por trás desse conflito entre esses jovens vinculados à rede que eu pesquisei, o Coletivo de Vídeo Popular que eu estudei, né, e as ONGs, na verdade uma disputa em relação à forma de interpretar essa fronteira centro-periferia, né? Tanto para as ONGs a periferia costumava ser entendida como um espaço fixo, né, como uma espécie de um outro da cidade, né, da perspectiva dos sujeitos envolvidos, né, com essa rede, né, que eu pesquisei, a ideia de periferia tinha mais a ver com uma experiência, né, não necessariamente com um espaço geográfico simplesmente, mas com uma experiência relacionada a distribuição desigual no acesso aos direitos. Então a periferia da perspectiva desses sujeitos era alguma coisa que podia ser vista na cidade inteira, não era uma coisa que se restringia a certos espaços. Então o que eu tento mostrar, tanto na tese quanto no capítulo que eu escrevi para a coletânea, né, é essa disputa, né, quer dizer, se num caso a periferia podia ser facilmente caracterizada como uma espécie de um outro da cidade, né, ou né, um outro, né, espaço geográfico, numa outra perspectiva, a periferia jamais poderia ser entendida dessa forma, né, como um outro. Então, na verdade, da perspectiva desses sujeitos, a periferia era a própria cidade, né, em que ela era pensada como uma experiência urbana marcada pelo acesso desigual a direitos. Mas o que é interessante, eu acho que esse é o ponto que eu tento mostrar na tese, é o processo que gerou as condições para que esses sujeitos pensassem dessa maneira. Na medida em que eles se articularam nessa rede, o que eles começaram a fazer foi usar as ferramentas audiovisuais para, vamos dizer assim, fazer um documentário, por exemplo, onde eles conectavam o problema da moradia. Então eles começaram a ver uma série de elementos de continuidade entre processos que eles filmavam, por exemplo, numa ocupação de um movimento sem teto no centro, e processos que eles iam filmar numa favela localizada num outro extremo da cidade, num albergue, ou, enfim, em outros espaços marcados pela ocupação de populações marginalizadas, né? Na medida em que eles iam conectando esses territórios que eram, vamos dizer assim, descontínuos em termos geográficos, mas que eram próximos em termos simbólicos, eles foram desenvolvendo uma perspectiva de periferia que era uma perspectiva relacional. E aos poucos, assim, nas reuniões, né, nos textos que eles escreviam, nos vídeos que eles faziam,
eu fui me dando conta de que existia uma formulação intelectual muito potente, muito sofisticada a respeito dessa fronteira centro-periferia, que eles buscavam construir para contrapor a outras versões relacionadas à leitura dessa fronteira, que costumavam interpelar eles nesses universos institucionais. Então, existia, na verdade, o que eu vou mostrar na tese e também no capítulo, né, da coletânea, é como que por trás dessas produções audiovisuais produzidas por esses sujeitos existia uma disputa intelectual. Ou seja, do meu ponto de vista, quando eu comecei a fazer pesquisa, a noção de periferia era um problema intelectual para mim, como pesquisador. Mas na medida em que eu comecei a ter acesso à realidade social desses sujeitos, comecei a me familiarizar com o campo, eu fui me dando conta de que periferia não era um problema intelectual só para mim, como pesquisador, mas também era um problema intelectual, era uma pergunta, era uma questão para os próprios sujeitos. E se eu tentava responder as minhas questões fazendo uma tese de doutorado, eles tentavam responder a questões, inclusive, muito similares àquelas que eu trazia como pesquisador, produzindo vídeos, escrevendo textos, militando. Então, o que eu chamo de videoativismo, de uma certa maneira, na tese e também no capítulo, é esse engajamento em torno de uma questão intelectual que tem desdobramentos políticos muito importantes para esses sujeitos. Muito legal, Guilherme. A questão da temática dos vídeos também se torna tema da sua pesquisa ou você se debruça somente sobre o fazer dos vídeos? Na verdade, o meu foco na pesquisa, essa até é uma confusão que aparece com muita frequência, porque eu trabalhei muito mais no campo da antropologia urbana, não tanto no campo da antropologia visual, porque o meu foco na pesquisa foi sobre a experiência social e urbana desse sujeito. Eram sujeitos que, na verdade, eram jovens, muitos desses jovens que fizeram parte dessa rede que eu estudei, né, do coletivo de vídeo popular, tinham se formado, na verdade, em cursos, em oficinas que eram dadas, que explodiram no começo dos anos 2000, com esse processo de barateamento, de digitalização, né, das câmeras e tudo isso. Várias oficinas foram dadas por ONGs, oficinas de produção audiovisual em favelas, em periferias, enfim. E vários desses jovens se formaram nesse contexto, né? E quando eu comecei a pesquisa, a minha ideia era um pouco fazer uma etnografia dessas experiências pedagógicas, né? Eu queria entender um pouco que tipo de conflitos se desdobravam dessas experiências, enfim. Mas aí, logo que eu conheci a rede do vídeo popular, eu já identifiquei que havia um conflito ali que a própria existência da rede marcava. E aí, o meu foco na pesquisa foi um pouco entender a experiência urbana desses sujeitos, um pouco para também desessencializar eles, né? Porque o que eu percebia no começo é que havia um conjunto muito grande já de trabalhos, inclusive na área de antropologia, sobre essa temática, mas eram trabalhos que costumavam olhar para os jovens a partir de certas nomenclaturas essencialistas, do tipo cineastas de periferia, cineastas de favela, né? Que não pensavam em outras experiências desses jovens. Muitos desses jovens eram, por exemplo, militantes de movimentos de luta por moradia, eram universitários, eram trabalhadores precários no campo das chamadas profissões criativas, jovens que haviam participado, por exemplo, de movimentos culturais e políticos como o movimento punk, movimento hip hop, movimento negro. Então, eles eram muitas coisas muitas coisas que acabavam desaparecendo, né, quando eles passavam a ser encaixotados por essas noções, né, normativas, tipo jovem de favela, né. E aí, para mim, o foco era justamente acompanhar esses jovens a partir da itinerância, da mobilidade, das relações que eles estabeleciam em muitos espaços, né? E de como, por exemplo, dependendo do contexto interacional no qual eu os via, né, a própria ideia de periferia mudava. Então, por exemplo, se o jovem estava a fim de, sei lá, escrever um projeto para conseguir verba para ganhar um certo edital, e aí ele sabia mais ou menos que tipo de periferia ele tinha que desenhar nesse projeto para que ele tornasse esse projeto competitivo nos termos daquele edital. Então, aparecia uma certa periferia. Num outro contexto, onde ele fazia uma fala numa ONG, enfim, aparecia uma outra. Num outro contexto onde os interesses eram mais centrados numa perspectiva política, né? A periferia era pensada de uma outra forma, né? Então, existia, tanto que isso foi interessante, né? Porque havia uma distinção
que esses sujeitos desenvolveram, que para mim é muito interessante, que era uma diferença entre o que eles chamavam de periferia do mercado, né, e o que eles chamavam de mercado da periferia. O mercado da periferia seria essa lógica mais comercial, em que a periferia é entendida como um outro, enfim, e aí ela vai gerar produtos, filmes, livros, né, toda uma estética que pode ser vendida nos termos da indústria cultural dominante. E o que eles chamavam de periferia do mercado era quando a periferia deixava de ser encaixotada, né, nessa lógica comercial, ela passava a ser pensada dentro de uma perspectiva mais política e mais relacional, né, e aí que tinha a ver com essa questão do reconhecimento do acesso desigual a direitos. E o que eu vou mostrar um pouco na tese é que esses sujeitos, na verdade, eles se deslocavam por essas duas vias, né, não é que eles escolhiam uma ou outra, né, ou seja, e eu só pude pensar isso porque o meu foco, né, eu desloquei o meu foco vamos dizer assim, de uma culturalização desses sujeitos, né, para uma tentativa de reconstituir etnograficamente as experiências deles. Então eu desloquei esse foco do jovem da favela, do jovem da periferia, como se fossem categorias prontas e dadas, para uma perspectiva que entende eles como citadinos, né? Quer dizer, como sujeitos que são muitas coisas, ao mesmo tempo, simultaneamente se valem do uso de diversas identidades, de diversas maneiras de atribuir sentido às suas presenças no mundo. Sensacional. Henrico, não é de hoje que você pesquisa futebol, essas redes também que se constituem em torno da prática esportiva. Como que isso aparece nesse livro? Que redes você se debruça agora para falar sobre essa circulação dos jovens futebolistas em São Paulo? São redes bem específicas em torno de uma ideia de formação, né? Como se forma um jogador, né? O que está envolvido com a produção desses jogadores. Porque em pesquisas anteriores eu cheguei a acompanhar também algumas redes, mas não relacionadas diretamente a essa formação de jogadores, mas sim mais a prática em espaços varzianos, prática por crianças, jovens, mas que não estavam envolvidos diretamente com a formação, ou tendo em vista, queriam uma profissionalização. E aí no doutorado eu comecei a pesquisar algo que apareceu com força no mestrado, mas não era objetivo ali, e que terminei no mestrado ainda fazendo alguns apontamentos, e aí já abriu espaço para um doutorado fazer essa discussão sobre constituição de um jogador, de um jovem futebolista. E aí, no caso, eu tomei alguns espaços da Zona Leste, alguns espaços, bairros periféricos, como espaços de observação, né, para observar alguns grupos, alguns jovens em torno de um ambiente varziano, né, em torno de uma várzea no qual você tem um discurso muito nostálgico, de uma várzea que não existe mais, de uma futebol de várzea que vem acompanhando o processo de transformação urbana em São Paulo, em torno das formas de apropriação dos espaços urbanos, desde moradia ou para, né, atender a lógica da especulação imobiliária que leva à construção desse discurso de nostalgia, de que antes você tinha vários campos, hoje não tem mais. E todo esse discurso, todo esse ambiente varziano que se constrói no futebol em São Paulo, principalmente nos bairros periféricos, acaba interferindo na formação dessas redes que levam à formação de jogadores. E aí eu passei a acompanhar, de fato, o que em vez de acompanhar, centrar na figura de certos atores ou sociais ou de certos processos que também reificavam algumas ideias que não permitiam avançar na discussão, eu acabei tentando, então, descortinar algumas redes, né? Tentar ver como é que essas redes se desdobravam e como, através dessas práticas que atravessavam as redes, diversos atores, uma pluralidade de atores acabava por atuar nesse processo de formação de jogadores, e que se revelou que não era algo que se restringia somente ao universo varziano, mas que extrapolava para outras partes da cidade, para outras esferas, inclusive fora de São Paulo, e que mostrava um processo de formação, né, de produção de jogadores que articulava diferentes dimensões,
gerações. Então articulava a cidade, articulava a juventude, articulava ideias de periferia, de gênero, política. Então eu fui tentando entender essas diferentes temáticas que acabavam revelando um quadro muito extenso assim de negociações, de questões que não se reduziam somente a futebol. Você jogar futebol, você saber jogar futebol é que permitia entender esse processo de produção de jogadores. Não, eu comecei a perceber que eu tinha que falar de tentar entender essas diferentes experiências urbanas dos jovens futebolistas e que podem se dar tanto nos espaços esportivos como nos espaços não esportivos, inicialmente não esportivos. E aí, observar isso, então eu comecei a acompanhar. A etnografia teve tanto espaços como campos de futebol, que são os espaços ditos esportivos mais importantes, tanto em termos cotidianos quanto rituais, mas também acompanhar outros espaços que acabavam se revelando fundamental para essa constituição do jovem futebolista. Então, acompanhei desde igrejas, escolas do bairro, as casas das famílias, comícios políticos, negociações entre lideranças políticas locais, candidatos da região. Então, foi uma miríade de espaços que, na verdade, foi revelando como essa experiência de se tornar jogador ela é construída atravessando uma pluralidade de atores e de espaços que precisavam ser acompanhados dentro dessa rede. E aí eu falei que uma rede é construída em torno, e aí deu título à tese ao livro depois, da família. E aí até o título veio daí, Família Joga Bola, em todas essas redes futebolísticas citadinas, que atravessam as diferentes dimensões, que vai desde a casa da família do garoto até, por exemplo, chegar na Assembleia Legislativa em São Paulo. Essas redes são construídas em torno de uma ideia de família, que aí eu trabalhei com um conceito que permitiu ver como essa ideia de família, na verdade, ela não se restringe a uma ideia também tradicional, uma ideia de uma família restrita, uma família nuclear, mas o que eu chamei de família esportiva, uma família que se alarga e acaba por incorporar diferentes atores, todos dentro de uma lógica familiar. Então, empresários, agentes de futebol, diretores de clubes, amigos, as namoradas, acabam por se relacionar, né, estão dentro dessa rede, mas seguindo uma lógica guiada, orientada por essa ideia de família esportiva, em que você tem que tentar se inserir dentro dessa rede, e isso sempre articulado, seja na forma de um discurso sobre família, então, aqui a gente é uma família só, ou aqui é família clube tal, a família que carrega até uma ideia de comunidade, ou até nas práticas mais cotidianas, por interesses tanto afetivos ou interesses financeiros, você tem que seguir essa lógica familiar. Então, por exemplo, os empresários, os pequenos agentes de futebol que circulam pelos os espaços varzianos de São Paulo, eles não usam só por exemplo, do dinheiro ou de bens, produtos para fidelizar, né, para conquistar os jovens, para se ligar aos jovens, mas principalmente de lógicas familiares. Então, eles usam muito o termo, por exemplo, amarrar. Então, você precisa amarrar aquele garoto. Então, amarrar aquele garoto não é você ir lá comprar, pagar somente. Amarrar aquele garoto é você se aproximar, você criar vínculo de tal forma em que você vai desenvolvendo relacionalidades, né? Que essa ideia de que a família não se faz somente por substâncias, né? Então, seja por sêmen, por sangue, mas ela se faz também pela criação desses vínculos. Um agente lá, ele fazia questão de todo dia almoçar com aquele menino na casa da família dele, porque era o modo dele criar, de amarrar esse garoto, criar esse vínculo, e ele acabava esse vínculo sendo tão forte, compondo assim, formando uma família esportiva. E essas redes, então, se desenvolvendo a partir dessa lógica dessa lógica familiar, que é muito forte, que aí vai, então, novamente, desde a política até onde mora lá na cidade, onde mora no bairro, até as relações religiosas que são criadas. Então, aqueles que um agente lá que passou a frequentar a igreja evangélica da família do garoto, e então ele frequentava no final, eu acompanhei, cheguei a ver, ele frequentava 5 igrejas diferentes. Então, são diferentes dimensões que vão sendo articuladas para compor essa rede, mas sem todas a partir de uma lógica familiar. E a cidade acaba entrando nisso também. Aproveitar o ensejo, a gente sabe que futebol, para muitos desses garotos, seja talvez a principal, quando não a única, possibilidade de mobilidade social. Como que isso é articulado nesse contexto dessa rede familiar que se estrutura?
a ideia de mobilidade social é muito forte, né, no futebol. E é interessante que quando eu estava finalizando a pesquisa, por volta, o trabalho de campo, por volta de 2013, era muito forte uma discussão também sobre, na época, o funk, né, e estava tendo com muita repercussão o funk e ostentação na época. E como essa ideia de mobilidade social aparecia de forma diferente, tanto no futebol ou em outros esportes, e como aparecia no funk. No caso do futebol, essa ideia de mobilidade social ela acaba fomentando, alimentando essa produção de jogadores, porém sempre de forma muito crítica. Então eu fui percebendo que, na verdade, quanto maior a inserção nessas redes, mais o desenvolvimento de uma noção crítica em relação à ideia de mobilidade social, né? Então, uma noção crítica porque se colocava sempre em questão, de uma forma muito racional, o que se pretendia com aquilo, né? Então não era só, eu vou virar jogador, eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro. Não, havia uma ideia assim, muito forte de que, não, vai ser muito difícil eu ganhar, vai ser muito difícil virar um jogador ou estar na faixa lá mínima percentual lá de 1, 3% que ganham muito. Então havia uma ideia de um planejamento que não colocava esse virar jogador como objetivo, mas que não excluía as outras etapas do processo, né? Então o que são essas outras etapas? Então você pretende virar um jogador ou tornar o seu filho jogador, mas sabendo de forma bem crítica, racional, o que fazia parte daquele processo, porque havia todo um planejamento, né? Aquela ideia de um projeto familiar voltado para aquilo. Então, você virar jogador, dentro daquela lógica, inclusive da família esportiva, não é um projeto individual, um projeto totalmente espontâneo, um projeto acrítico, um projeto... Não, é um projeto totalmente planejado, que tem algumas semelhanças até em uma literatura da década de 70, 80 relacionada à cidade também apontava, por exemplo, sobre os projetos universitários, né, de transformar um filho em universitário, um concurso superior, que também havia todo um planejamento familiar em que você abre mão de certas coisas, tem certos sacrifícios, mas também tem vários investimentos que acabam também recompensando ao longo desse processo. Então, era muito comum escutar que, eu sei que não vou virar jogador, mas estar na rede, você participar desse processo de produção, permitia que, por exemplo, o garoto lá que sabia que não viraria jogador, mas que ele, ao estar naquela rede, ele poderia, aos finais de semana, jogar na várzea e ganhava lá, num final de semana, seus R$300. Então, havia, sim, uma forma muito racional, um planejamento de saber, eu não vou virar, mas eu tenho outros ganhos com isso. Existem outras formas de reconversão, né? Não é algo assim, o cara vai virar jogador, ele investiu naquilo e está perdido, ou é um tempo que foi gasto que não volta mais. Não, havia uma ideia de que, na verdade, as etapas, o processo ali tinha coisas também que poderiam ser valorizadas, poderiam trazer alguma recompensa ao longo dessa trajetória. A da Várzea é um exemplo, né? Então são vários garotos que... Isso é um mercado absurdo, né? De jovens que atuam pela Várzea e vão ganhando dinheiro, vão ganhando um complemento da renda, e isso acaba sendo muito valorizado. Então, assim, apesar de ser muito forte esse discurso da mobilidade, é um discurso da mobilidade que não se, em termos na mídia, parece como algo que é negativo, ou algo que ilude, uma certa ilusão. Na verdade, é uma ilusão, mas uma ilusão planejada, no sentido de que sabe o que está acontecendo, né? Sabe no que se está se investindo. Pode, em alguns momentos, não ter uma reconversão muito efetiva, né? Positiva. Então, são vários jovens que saem da escola mesmo, ou que passam a estudar em horários diferentes, porque para você estar dentro dessa rede, você precisa ter esse investimento de tempo, de dinheiro, uma dedicação, um engajamento que faz com que você acabe abrindo mão de outras esferas, né? Então, ou você não vai trabalhar, que alguém queria que você trabalhasse, você não vai trabalhar desde cedo, ou que você passa a estudar em horários diferentes, ou abandona a escola totalmente. Acontece. Acho que a gente não pode só tomar com ponto de vista negativo, né, de que é algo perdido ou que estamos iludindo. Não. Você tem todo um planejamento ali sendo feito e permite ganhos de diferentes formas, né? Inclusive, por exemplo, você circular pela cidade. Você acaba fazendo conhecendo essa cidade, ou fazendo relações pela cidade a partir do futebol. Isso é um ganho interessante
interessante para os jovens. Já encaminhando para o nosso fim, uma parte importante do nosso programa é quando a gente pede para os entrevistados compartilharem experiências específicas de campo e que, de certa forma, ajudam a ilustrar o que são suas pesquisas, melhor dizendo. Vocês têm algumas dessas histórias aí na manga? Bom, sim, eu acho que são várias, né? Quer dizer, a gente, quando faz a etnografia, encara, assim, de fato, o desafio etnográfico a partir, principalmente, de uma perspectiva situacional, né? Que é como é o caso nosso lá no GEAC. A gente tem uma coleção imensa de situações, de casos que a gente acaba se deparando no campo. De tal maneira que é difícil, inclusive, escolher uma ou pensar em alguma específica para reconstituir aqui. Mas, assim, já que a gente está falando da coletânea do GEAC, né, eu me lembrei de uma aqui, eu até peguei o livro para olhar aqui, que aconteceu comigo no momento em que eu fui, logo quando eu comecei a etnografia, né, e aí eu encontrei, um dos coletivos que faziam parte dessa rede que eu estudei, né, do coletivo de vídeo popular, era um coletivo chamado Cine Escadão, que tinha esse nome porque ele começou a partir da ocupação de uma viela, numa favela chamada Favela do Peri, na Zona Norte, que ficava em frente a uma grande escadaria onde as pessoas se sentavam para acompanhar os debates, as exibições dos filmes que eles colocavam lá, né. E aí, a primeira vez que eu fui ali, houve um evento, né, que juntava, enfim, música, vídeo, né, enfim, uma série de atividades. E eu lembro que quando eu cheguei na favela, logo que eu cheguei, eu fui reconhecido como alguém que não era do lugar, né, por duas assistentes sociais vinculadas a um projeto que tinha ali, que estavam circulando por ali, e elas me abordaram, né, e enfim, perguntaram quem eu era e não sei o quê. E no momento em que eu falei que eu era pesquisador, elas começaram a, enfim, fazer uma série de reclamações, enfim, falar uma série de coisas a respeito daquela favela, da população ali, né. E o que elas, nessa fala que elas mobilizaram, elas passaram a mobilizar vários adjetivos estigmatizantes, tipo carentes, vulneráveis, pobres, né. No mesmo momento, assim, enfim, eu acabei me livrando dessas assistentes e fui circular pela região, e aí depois de algum tempo eu encontrei um jovem encostado numa bicicleta customizada, muito diferente. Eu fui conversar com ele, perguntei o que era aquilo, ele falou, não, essa aqui é uma low bike, né, que é uma bicicleta inspirada nas bicicletas das periferias mexicanas, né, que eu encontrei numa revista e em sites na internet sobre essa cultura das periferias mexicanas. Aí eu comecei a circular, logo começa o rap do nosso lado, e os rappers cantavam o orgulho de ser da periferia, né, ou seja, eram várias noções de periferia, né, diferentes, que estavam ali se friccionando e disputando espaço no mesmo ambiente, né. Por um lado, esses atributos estigmatizantes mobilizados pelas assistentes sociais, por outro, esses atributos de uma, vamos dizer assim, ligados a uma estética global, né, que é o caso da low bike do menino, e que a gente reconhece em jogos de videogame, tipo GTA, por exemplo, né, e por outro, sei lá, atributos que diziam respeito a certas referências de pertencimento local, como acontecia no rap. Ou seja, eu acho que, assim, a própria Bianca, né, Freire Medeiros, assim, quando ela estuda essas práticas turísticas, né, em regiões marcadas por esses processos de precarização, como favelas e periferias, né, ela vai mostrar um pouco como que favelas e periferias são, na verdade, signos ambíguos, né, justamente porque, se por um lado eles são muitas vezes utilizados como signos de precariedade, de violência, de abjeção, por outro lado, eles também são muitas vezes mobilizados, né, como referências estéticas, né, que dizem respeito a questões de resistência, de identidade cultural, enfim. E isso tudo me levou a entender, né, eu acho que a lição que eu fui tirando disso tudo é que não cabia a mim definir a periferia, né, assim, que eu queria ver, né. Eu acho que é muito mais interessante, quer dizer, não cabia a mim tentar encaixar os meus interlocutores dentro de modelos identitários rígidos, né, e pré-elaborados. Quer dizer, quando a gente mobiliza essa categoria tipo jovem de periferia, o que isso quer dizer, né? Quando a gente pensa, né, nesse cenário, nessa situação que eu acabei de revelar, onde várias noções de periferia estão ali se convivendo, né? O que situações como essa mostram, né? Tentar encaixar esses interlocutores dentro desses modelos identitários rígidos, né, e pré-elaborados, negligenciando as suas próprias táticas, né, e as reflexões que esses sujeitos tiram, né, a respeito da cidade, da sua desigualdade, seria um caminho ruim, né, o pior caminho que eu poderia adotar, tanto ética quanto epistemologicamente, né, porque no fundo, o que interessa é justamente
entender o que esses sujeitos fazem nesse processo, porque, como o próprio Henrico disse, né, no caso dos jogadores de futebol, quer dizer, eles são completamente conscientes da plasticidade, do caráter estético por trás dessas palavras, né, e eles, a partir do ambiente interacional no qual eles estão, eles mobilizam isso de forma diferente. Então, ao invés de tentar entender esses sujeitos como se eles fossem rigidamente atrelados a uma certa noção normativa disso, periferia, era muito mais interessante reconstituir a maneira como esses sujeitos lidavam com a plasticidade desses processos, né? Porque, assim, até lembrei até peguei aqui um trecho que eu escrevo no capítulo do livro, né, que eu lembro de uma frase do Agier, né, que o nosso foco, né, como etnógrafos urbanos tem que estar voltado antes sobre as interações e as situações reais nas quais os atores se engajam, né, do que nas representações formuladas a priori das culturas, das tradições ou das figuras ancestrais em nome das quais se supõe que eles agem, né. Eu acho que essa é uma lição que eu tirei de experiências de situações como essa e que são centrais para entender o meu trabalho. Né? Henrico, você tem alguma história também para compartilhar conosco? Não, histórias são várias, mas se é para pegar uma agora, vamos pegar uma relacionada até o capítulo do livro, e a tese de forma geral, que eu não estou com o livro aqui, mas eu acho que até eu abro o capítulo com uma dessas histórias. A pesquisa, vamos dizer, foi realizada até 2013, final de 2013, começo de 2014, e até aquela época, até aquele momento, eu não tinha internet no celular, né? O meu celular ainda não tinha capacidade, celular velho. E nessa pesquisa de doutorado especificamente foi curioso que eu circulei muito por vários campos em São Paulo, então tem muito campo de futebol em São Paulo. O discurso de que estão sumindo, mas ainda tem muito. Eu circulava por esses campos no momento ainda que já é um passado ainda recente, mas que não tinha internet, então não tinha Waze, né? Não tinha essas formas de orientação. E aí eu dependia muito das pessoas lá, né? Dependia muito dos interlocutores. E tinha especificamente o pai de um garoto que ele sabia, eu sempre perguntava para ele para onde eu tinha que ir. E ele sabia muito porque ele teve 6 filhos, e os 6 filhos, homens, ele tentou todos virassem jogadores. E ele estava no último, né, no caçula dele. Então, para fazer os 6 filhos jogadores, ele circulou muito, né? Ele parou de trabalhar, dedicou a vida a levar, a trazer, né, e fez esse investimento. E aí eu perguntei, porque eu queria saber onde era o campo, eu perguntava para ele, onde é o campo lá? Qual é o campo lá de Caieiras? Que eu não sabia chegar. Pô, ele me explicava. Então, todo o campo, eu perguntava para ele, eu precisava chegar. Ou recorrer ao mapa, mas ele era figura central ali. E esse último filho dele, o caçula dele, o Felipe, ele também participou desse processo. Então, ele foi acompanhando também os irmãos mais velhos. E quando o pai dele não estava, quando eu estava só com o filho, né, o Felipe, aí eu perguntava pro Felipe. E o Felipe conhecia a cidade pelos campos, né? Então eu acabava sempre recorrendo a ele também. Onde é tal? Ele conhecia, me falava, sabia como chegar. E já sabendo disso, numa das idas de uma equipe lá de Guanás, Botafogo, para disputar as finais de um torneio, né, sub-17, sub-15, no Pacaembu, eu acompanhando uma dessas idas, eu fui inclusive filmando a saída no ônibus, e o Felipe foi para um colega mostrando a cidade, né? Mostrando, aqui tem campo, ali tem campo, o campo ali é assim, o gramado é desse jeito, ali é sintético, a estrutura daquele campo. Então, no caminho inteiro de Guaianazes até o Pacaembu, um longo caminho, passando por diferentes avenidas importantes da Zona Leste, tudo, ele foi mostrando campos, onde tem campo. Quando chegou, inclusive, na Marginal, olha, ali tem campo, já joguei, né? E aí, nesse caminho inteiro, ele mostrando os campos pro outro garoto, eu filmando. Quando tava chegando próximo ao Pacaembu, o garoto, o colega dele, perguntou, depois do jogo, né? Isso era de manhã, depois. Será que a Paulista ali perto? A gente vai conseguir te dar um pulo lá? E aí o Felipe falou, não sei, ele nunca tinha ido na Paulista. Esse marco, né, essa coisa, olha, Paulista é um marco, é um espaço importante. Mas aí ele já respondeu, eu não sei, mas tem vários campos ali perto na Casa Verde. Foi uma passagem para mim importante, foi um momento nesse dia que eu tive essa ideia de uma cidade futebolística, né? De como o Felipe estava mostrando ali uma cidade que ele conhecia através dos campos. Então, os campos faziam a cidade para o Felipe. Então, desde que ele acompanhava pelos irmãos, né? Todo ao longo da trajetória dele, uma trajetória, naquela época ele tinha 14 anos, uma trajetória que a gente poderia considerar curta, mas em termos urbanos, em termos de fazer cidade,
uma trajetória longa. Ele tinha uma ideia de cidade não pelos esses pontos turísticos, financeiros, ideias de centralidade. Não. A cidade de São Paulo, Felipe, era a cidade dos campos de futebol, né? Então foi um momento importante. Inclusive, a partir das conversas com o Felipe, depois, com outros garotos, começou a se desenhar um plano da tese. Foi um momento importante, no caso, para essa pesquisa. Sensacional. Nossa, fica até à vontade de conversar tanto com você, Guilherme, tanto com você, Henrico, sobre as pesquisas especificamente, mas infelizmente a gente não tem tempo hábil para isso. Então, já para encaminhar para o nosso fim, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem aquela última mensagem de divulgação do livro, quase um jabá possível? É possível, eu aconselho a leitura. Eu aconselho pegando dois aspectos. Um deles eu acho que é uma valorização que hoje, né, de um formato hoje que tem sido fundamental, vamos dizer, no cenário acadêmico de forma geral, não só para o GEAC, mas também para outros grupos, que é esse formato coletânea, né, também já tradicional, mas que, frente a algumas adversidades que têm surgido, né, cada vez mais em termos de financiamento, em termos acadêmicos, em termos de política educacional no Brasil, acho que é uma coisa de se valorizar, de termos que acabar tentar valorizar esse formato de coletâneas que acabam reunindo diferentes pesquisas que vão cada vez mais têm dificuldade para divulgar essas pesquisas, embora estejam na internet tudo, mas em formato impresso, em formato publicado, essas pesquisas vão ter cada vez mais dificuldade de chegarem, né? Então, mestrados, doutorados não vão ser publicados, né? Então, temos que começar a valorizar mais, né? Tentar investir mais nessas coletâneas. E também porque também não é uma coletânea, o segundo aspecto, não é uma coletânea, não é uma coisa, um somatório, né? Pega um artigo aqui, um artigo ali, um capítulo ali. Não, como a gente começou essa conversa, enfatizando o fato de que, na verdade, você tem uma unidade ali, embora sejam pesquisas diferentes, pesquisas, vamos dizer, mais individuais, pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação, mas são pesquisas que apresentam uma unidade, e acho que esse livro conseguiu mostrar, embora no seu formato, com várias pesquisas, mas todas elas apresentam. Tem um fio condutor ali, que é esse fio teórico-metodológico que a gente começou discutindo e que eu acho que vai virar cada vez mais uma tendência mesmo frente a ao contexto atual, contexto político atual, que a gente acabe tentando desenvolver essas formas criativas, inclusive inspiradas pelos nossos interlocutores, e você tentar publicar, tentar dar continuidade à produção desse conhecimento. E assim, bom, só dando, eu acho que o Henrico disse tudo, né? Mas eu acho que só dando os créditos então para o livro saiu pela editora Grama, na coleção Antropologia Hoje, o título é Práticas, Conflitos e Espaços, Pesquisas em Antropologia da Cidade, e ele está disponível para compra no site da própria editora Grama, mas eu acho que também no espaço da Livraria Martins Fontes, aqui em São Paulo, e ele é facilmente encontrado na internet. Uma outra dica que eu teria também é que algumas das pesquisas que constituem os capítulos do livro também foram individualmente publicadas como livros, né? Esse é o caso da minha tese de doutorado, que saiu como livro em 2017 pela editora Ana Blume, chama Reinventando a Cidade, e também o livro do próprio Henrico, a pesquisa do Henrico também foi publicada como livro pela editora Intermeios, chamada Família Joga Bola. Então, para quem tiver interesse, cabe consultar e pesquisar. Tem o site do GEAC também, vocês podem entrar no site do grupo. Eu acho que é só jogar grupo de estudos de antropologia da cidade no grupo e no Google, e logo sai o grupo. E tem a página do GEAC no Facebook também, que, enfim, quem tiver afim, quem tiver interesse nesses temas pode dar um curtir lá, e a gente sempre está atualizando a página com dicas, com toques, enfim, com todas as coisas que a gente desenvolve lá no interior do grupo. Perfeito. Então vou repetir aqui o nome do livro, é o Práticas, Conflitos e Espaços, Pesquisas em Antropologia da Cidade. É organizado pelos dois que vos falou, Henrico Spadiari e Guilherme Aderaldo, com o professor Heitor Frugoli Júnior também. Então agradeço novamente a atenção de vocês, a participação nesse podcast, e espero que possamos manter esta interlocução e que vocês retornem em outras ocasiões futuras. João, obrigado pelo espaço, parabenizar também pelo que tem sido feito no podcast. Conselho também a quem estiver ouvindo, escute, acompanhe, veja
os programas anteriores, muito bacanas. Gostei muito do Eric Pardue, pessoalmente, então obrigado pelo espaço e espero encontrá-los novamente. Bom, eu também te agradeço, João. Aliás, eu agradeço toda a equipe do Urban Data. Eu faço minhas as palavras do Henrico. Eu acho que o projeto de vocês do podcast é sensacional e também ouvi todos os episódios anteriores e aprendi muito ouvindo os colegas. Enfim, é isso. Agradeço demais pela oportunidade aí de estar falando sobre o livro, sobre as nossas pesquisas individuais também. É isso, a todos os ouvintes um grande abraço. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.